Aleluias. O título da mensagem que eu trago hoje é Crescendo em Intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia, ela deixa bem claro que há um só Deus. Amém? Só há um Deus. Mas esse Deus, ele se manifesta em três pessoas. Três pessoas distintas, inclusive. Ele se manifesta no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Ele se manifesta por meio do Deus Filho, Jesus Cristo. E ele se manifesta na pessoa do Espírito Santo, do qual nós vamos falar hoje. E é importante salientar que quando Jesus ascendeu aos céus, ele falou, é importante que eu vá, para que o Consolador venha, para que o Espírito Santo de Deus venha. Porque é ele que vai realmente nos capacitar a viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas é interessante perceber que ainda tem muitos cristãos, eu creio que aqui não tem mais, mas que ainda tem muitos cristãos que não conseguem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Muitos cristãos não conseguem manter uma intimidade com o Espírito Santo. Ser amigo do Espírito Santo. E você sabia que esses cristãos, eles vivem um grande prejuízo, sofrem um grande prejuízo por conta disso. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai se revelar, nos revelar quem Deus é e quem Jesus é. Por meio do Espírito Santo que nós teremos essa revelação. Muitos cristãos, inclusive, na hora de orar, eles oram ao Pai, né? Pai, me ajuda, Pai, Paizinho, te pedimos que nos fortaleça. Jesus tem misericórdia de nós, Jesus tem compaixão de nós, e isso é excelente, isso é maravilhoso. Nós devemos sim orar ao Pai. Nós devemos sim pedir misericórdia, compaixão de Jesus. Nós devemos sim, mas nós também precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Lá em Tiago 4:5 diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tem outras traduções que dizem o seguinte, que o Espírito que em nós habita tem fortes ciúmes de nós. Tem intensos ciúmes de nós. E quando nós lemos essa passagem no original, essa passagem ciúmes no original, tem um significado muito mais profundo do que esse ciúme que nós estamos acostumados a escutar. Esse termo ciúme, na verdade, ele tem um sentido de desejar intensamente e continuamente. Na verdade, o Espírito Santo, ele busca uma comunhão intensa conosco. O Espírito Santo de Deus, ele busca intensamente e continuamente se relacionar com os filhos de Deus. Ele busca intensamente essa comunhão. Algo que de fato vai transformar a nossa vida. Algo que vai nos trazer um renovo, algo que vai nos dar uma nova capacitação, um novo estilo de vida. Amém? Ele quer nos encontrar e ter um relacionamento de intimidade conosco e assim se tornar nosso melhor amigo. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Quem aqui tem um grande amigo ou amiga? Levanta a mão. Quem aqui tem um grande amigo ou amiga? Essa pessoa que você confidencia tudo para ela, né? Nós casados, é comum que essa pessoa seja o nosso cônjuge, a nossa esposa, né? Então, a minha esposa, além de ser a minha esposa, ela é uma grande amiga minha. Não tem nada da minha vida que ela não saiba, né? Tem os nossos discipuladores, pastor Fabiano e pastora Tásla, né? Que também, meu grande amigo, minha grande amiga, são pessoas que eu não tenho problema. Nas minhas maiores alegrias, eu compartilho com eles. Mas também nos meus momentos mais tristes, de mais dificuldade, de tribulação, eu também compartilho com eles.
Esse é o relacionamento que o Espírito Santo quer ter com cada um de nós. Esse é o relacionamento que o Espírito Santo busca conosco, que nós saibamos conversar com Ele, que nós confiemos nele a ponto de conversar tudo sobre a nossa vida. Tudo o que nós vamos fazer, tudo o que nós pensamos em fazer e tudo o que nós fizemos, nós precisamos compartilhar com o Espírito Santo, sabendo que Ele vai nos ajudar nessa caminhada, sabendo que é Ele que vai nos capacitar a sairmos de determinadas situações, de determinadas circunstâncias em que nós mesmos, com a força do nosso braço, nós não conseguiremos. É o Espírito Santo, por meio desse relacionamento com Ele, que vai nos revelar a direção a qual nós deveremos seguir. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer quando a tentação vier, quando aqueles momentos onde nós achamos que nada faz sentido, que Deus não sequer lembra mais de nós, que a gente não é um filho amado, que nós não merecemos viver em harmonia com a nossa família, que nós não temos a condição de ter uma vida próspera. Nesses momentos, quando nós nos comunicamos com o Espírito Santo, quando nós buscamos essa intimidade com Ele, Ele vai nos revelar, de fato, quais os planos de Deus para a nossa vida. E você sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida? Jeremias 29:11 fala: eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de vos causar dano. Amém? Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: os planos de Deus é de que você prospere. Aleluias. E talvez, muitas vezes, venha ao nosso coração um questionamento. Se o Espírito Santo de Deus quer tão intensamente se relacionar comigo, se o Espírito Santo de Deus quer tão profundamente se relacionar comigo, né? Se realmente Ele de fato deseja ter esse relacionamento profundo comigo, por que eu não vivo ainda desfrutando disso tudo? E por que seria que eu, alguém tão falho, por que eu, alguém tão simples, tão, tão sem valor, muitas vezes a gente pensa, por que ele queria ter esse relacionamento comigo? Eu vou te dar a resposta. É por amor. É por amor que Ele tem por cada um de nós. Porque Ele sabe que a partir do momento que Ele toca em nós, Ele sabe, Deus Pai sabe disso, Jesus sabe disso, que por meio do Espírito Santo, não tem como alguém que é tocado pelo Espírito Santo, alguém que passa a ter uma comunhão com o Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo, não ter a sua vida transformada. É por isso que Ele quer falar conosco, é por isso que Ele quer preencher o nosso ser, um vazio que muitas vezes nós procuramos preencher com tantas coisas, e não conseguimos. Ele quer preencher esse vazio. Ele quer nos preencher por dentro a ponto de, nesses momentos mais difíceis, nós reconheçamos que há um Deus que é bom. Nós reconheçamos que Ele é suficiente para nós. Nós reconheçamos que sem Ele, nós não conseguimos ir para lugar nenhum, fazer absolutamente nada. É por esse amor que Ele tem por nós, que Ele quer se relacionar conosco e ter essa maravilhosa comunhão conosco. E uma comunhão recorrente, uma comunhão diária, uma comunhão rotineira, sabe? É todo dia, é todo momento, é dirigindo, é na faculdade, estudando, é no trabalho, é em casa, sabe? Quando nós buscamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, não há horário, não há local que o Espírito Santo não possa estar conosco. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, você dirigindo, sabe? Eu lembro como se fosse hoje uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida com o Espírito Santo de Deus. Alguns anos atrás já tive outras, mas essa ficou gravada no meu coração. Eu saí de casa uma segunda-feira
E eu acordei muito, muito em cima da hora. E eu não tirei o tempo necessário. E aí eu peguei o carro e comecei a orar, e orar em línguas, e buscar o Espírito Santo. Queridos, quando chegou ali, ali perto do Lagoa, eu fui tomado por uma glória mesmo. Eu fui cheio assim, tão forte do Espírito Santo. E aquilo tomou todo o meu ser. E eu esqueci, é como se eu estivesse flutuando. Aquele carro parece que é sendo conduzido no modo automático, e eu cheio, e eu comecei a chorar, e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Aquilo foi tão sobrenatural, que eu, quando cheguei no trabalho, e é interessante que eu parei no semáforo ali da estação, e eu não me dei conta que o vidro estava aberto, o vidro do carro. E eu chorava compulsivamente. Olha que é muito difícil eu chorar, quem me conhece sabe disso. Sabe, queridos, que experiência maravilhosa. E depois, quando eu atentei, as pessoas estavam nos carros olhando, eu chorando. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que aquelas pessoas pensavam? Esse aí está numa ressaca monstra, a mulher deve ter deixado. Esse aí está numa fossa daquelas. Mas sabe por quê que muitas pessoas pensaram isso? Porque eles nunca desfrutaram da maravilhosa graça, do poder que há no Espírito Santo, que quando ele nos pega, irmãos, quando ele nos enche de tal forma, você não quer saber quem está do seu lado, você não quer saber o que é que está acontecendo com a sua vida, você não quer saber como que está a sua conta bancária, você não quer saber como que você está crescendo profissionalmente, você não quer saber onde que você vai se formar e como você quer se formar, você só quer ter desfrutado o melhor que ele tem para você. Você só quer ser cheio e desfrutar dessa comunhão, porque é maravilhoso. É maravilhoso esse relacionamento com o Espírito Santo. Amém? A intensidade com a qual o Espírito busca se relacionar conosco é a mesma com a qual ele nos ama. É a mesma. A mesma intensidade que ele quer trazer cada um de nós para perto dele. A mesma intensidade que ele quer que nós nos comuniquemos, falemos com ele, sabe? Que a gente possa interagir com ele, sabe? Tenhamos tempo para falar sobre nós e para falar de nós para ele. Os nossos sonhos, os nossos projetos. Pedir que ele nos fortaleça. Essa intensidade que ele tem é porque ele nos ama muito. Aleluias. Glória a Deus. Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Que promessa incrível. Deus está nos dizendo que somos nós que determinamos o nível dessa profundidade com ele. Somos nós. O Espírito Santo, irmãos, ele é cavalheiro. O Espírito Santo, ele está para nos preencher, mas é necessário que o busquemos. É necessário que queiramos ter esse relacionamento com ele. É necessário que nós queiramos ter essa amizade profunda com o Espírito Santo. Sabe, o inimigo, tudo que ele quer é que nós deixemos de lado essa comunhão com o Espírito Santo. Tudo que ele quer é uma legalidade. Tudo que ele quer é uma pequena brecha para entrar e fazer todo, sabe? O Espírito Santo, diferente disso, ele é cavalheiro. Ele é educado. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Olha que cavalheirismo. Ele está à porta, batendo na porta do nosso coração, dizendo: filho, eu quero ter um relacionamento contigo. Abre. Filho, eu quero te trazer, te entregar uma experiência nova. Abre. Filho, eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar o teu ser. Eu quero transformar o teu caráter. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para viver essa vida de mendicância. Você não nasceu para viver essa vida de sofrimento. Você não nasceu para viver com esse casamento destruído. Você não nasceu para viver, sabe, patinando. Quanto tempo, filho, que você entregou a vida a mim? Quanto tempo, meu filho, que você me conhece e você ainda não conseguiu romper? Toma o Espírito Santo para você, deixar que ele trabalhe em você.
Deixa o Espírito Santo mover-se dentro de você e te capacitar a subir de nível e alcançar lugares que eu quero que você esteja. Amém, meus irmãos? É isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Uma amizade profunda. É uma amizade profunda, é isso que Ele quer de cada um de nós. E um dos principais pontos para desenvolvermos uma amizade com o Espírito Santo e a sensibilidade à sua voz é investir numa vida de oração constante. A oração, eu sempre digo isso, né? Se alguém já falou isso um dia, eu nunca escutei. Eu lembrei um dia e falei. O Espírito Santo, a oração, ela é o combustível do cristão. Ela é o combustível do cristão. Sem oração, sem tempo com Deus, sem tempo com a palavra, que a oração envolve tudo isso. Sem um tempo, um TSD, um tempo de intimidade com Deus, tempo a sós com Deus. Um cristão sem oração, sem tempo de palavra, irmãos, não nos enganemos, mais cedo ou mais tarde nós vamos parar. Sem oração, é como um carro que está lá na marina. Quem conhece aqui onde é a marina? Todo mundo conhece, ali na Meruoca. Suponhamos que seu carro acabou a gasolina lá. Acabou. Zerou total. Né? Se você colocá-lo no ponto morto, ele chega ali nos Eleiteiros, sim ou não? Chega, né? Por quê? Porque há uma descida. A própria gravidade, a inércia, traz o carro até. Mas quando chegar na primeira ladeira, que é para chegar aqui, para vir para cá, o carro perde as suas forças. Assim é a vida do cristão, sem a oração. A gente vem para o culto, se enche, é bom, maravilhoso, busca. Só que segunda eu estou na inércia, terça eu estou no embalo, quarta eu estou no embalo, quinta começa a morrer, sexta começa a acabar. Quando é no sábado, a gente está desesperado. Na verdade, o que o Espírito Santo quer é uma comunhão diária com cada um de nós, por meio da oração, por meio da busca. Aleluias. 2 Coríntios 13, 14, diz assim nessa tradução: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Pensão apostólica, né? Essa expressão, amizade profunda, no original vem da palavra koinonia, que quer dizer comunhão profunda. Comunhão profunda. O que Paulo diz aos Coríntios aqui, é que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, a graça que o próprio Jesus Cristo nos deu, por meio da sua morte, por meio da cruz, o amor do Pai que enviou o seu Filho, para que nós tenhamos acesso a essa graça, né? E a profunda amizade com o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que o Espírito Santo possa ser o nosso amigo, dia após dia. Isso é literalmente um convite para que Ele seja o nosso melhor amigo. É um convite para que nós tenhamos essa amizade, essa conversa, esse diálogo com Ele. E essa escolha, queridos, ela precisa ser aceita por nós. A decisão é nossa. A decisão é nossa querer ou não ter essa comunhão. Lá em Mateus 14, 28 e 29, tem um trecho que todos já conhecem, sobre Pedro. Pedro era um cara temperamental, dentro daquilo que a gente conhece, lendo os evangelhos, estudando um pouco. Ele era um cara, sabe? Mas também Pedro era um cara que ele era disposto a buscar do Senhor. Os maiores diálogos no Novo Testamento com Jesus, você vai ver que é Pedro. As maiores conversas, as maiores dúvidas, os questionamentos, todos eles vinham de Pedro. Por quê? Porque ele buscava ter relacionamento com Jesus. Ele buscava estar perto de Jesus. Ele queria a todo tempo estar aprendendo mais com Jesus. Ele queria a todo tempo estar descobrindo o que é que Jesus queria dele. Olha só aqui em Mateus 14, 28 e 29.
diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Até nesse momento, que todos estavam lá com medo, todos estavam lá naquele barco, vendo aquele homem vindo. Quando Pedro percebeu que era Jesus, ele já se colocou, ele já disse: Senhor, é o Senhor mesmo? É tu mesmo? Então deixa que eu vá até onde você está. Talvez os outros discípulos ficaram pensando assim, né? Para com isso, Pedro. Você acha que se ele quisesse que você fosse lá, ele não diria? E por conta disso, o único que teve essa experiência foi Pedro. Sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente olha, vê um irmão cheio do Espírito Santo, vê uma irmã profetizando, vê uma irmã, sabe, um irmão tendo uma vida, e a gente diz assim: ai meu Deus, como eu queria ter isso para mim. Como eu queria viver isso. Como eu queria ter essa experiência. Como eu queria viver essa experiência. Sabe, queridos, não tem nada de errado, absolutamente nada de errado. Você chegar para o pastor, pedir oração. Pastor, ore por mim. Pedir aqui o pessoal da intercessão, ore por mim, sabe? Não tem nada de errado. Pelo contrário, a própria Bíblia diz que a oração do justo tem poder, tem o seu poder, a sua eficácia. Que nós devemos orar uns pelos outros. Mas nada substitui o verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo. O verdadeiro tempo com Deus. Não é? Eu acho admirável quem está passando por uma dificuldade, liga para alguém, manda lá no grupo da intercessão: orem por mim. Isso é maravilhoso, sim. Podem manter isso, mas acima de qualquer coisa, tenham um relacionamento com o Espírito Santo. Busquem esse relacionamento, que é o Espírito Santo que nos capacita, né? O meu pastor é meu discipulador, e sempre quando eu levo uma situação para ele, que é uma situação mais delicada, que envolve a minha vida profissional, que envolve o meu casamento, qualquer decisão, ele diz: a primeira coisa que ele fala para mim: querido, você já orou? Não, pastor, já orei, eu tenho tirado tempo com Deus. Faz o seguinte, ora mais um pouco. Faz o seguinte, procura um pouco mais a direção de Deus, né? É o meu pastor, tem toda a autoridade para me direcionar e me dizer o que é que eu faço. Mas é prudente em saber que um homem de Deus como ele é, usado por Deus como ele é, tendo a revelação de Deus como ele tem, o Senhor pode confirmar através da sua palavra dentro de mim, por meio do Espírito Santo. E sabiamente ele diz: ora mais um pouco. Quando menos espera, eu chego para ele e diz: pastor, eu orei, eu acredito que Deus diz assim, assim, assim. Ele: faça, eu sinto paz. Isso é bom. Amém? João 14, 15, 16, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Jesus estava dizendo aqui, é preciso que eu vá, né? Guardem os meus mandamentos, me obedeçam, eu vou mandar para vocês um outro Consolador. O termo Consolador no grego original quer dizer Paracletos, que quer dizer aquele que vem ao lado para encorajar. Olha que maravilha. Sabe o que Jesus estava dizendo? Hoje eu sou aquele que vocês têm do lado. Hoje eu sou aquele que estou andando com vocês. Hoje eu sou aquele que direciona vocês. Hoje eu sou aquele que curo, que liberto. Mas eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas vai voltar outro igual a mim. Só que com um detalhe diferente. Interessante, eu estava orando hoje de manhã e eu tive essa revelação, né, que não é tão uma revelação, mas Deus falou isso no meu coração. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Amém? Jesus era onipotente? Sim, ele tinha poder para tudo. Ele era onisciente? Sim, ele sabia. Lembra quando os fariseus, que ele foi curar aquela pessoa lá e os fariseus questionaram no pensamento só, e ele percebeu e ele disse: por que vocês estão falando isso? Não seria mais fácil eu dizer,
né? Você está curado, mas ele está dizendo que arrependam-se dos seus pecados. E aí ele pegou e continuou. Pega a tua maca, seja curado e vá, arrependa dos seus pecados, levanta e vai. Então ele era onisciente, ele sabia o que as pessoas estavam falando, mas ele não era onipresente. Sabe por que ele não era onipresente? Porque ele desceu, ele foi formado em homem, carne e osso. Ele não podia estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. E esse papel o Espírito Santo tem, porque ele está dentro de cada um de nós. Olha que maravilha, meus irmãos. Nós carregamos Deus no trono do nosso coração. Ele pode estar conosco em todo lugar, amém? Aleluias. João 16, 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviarei. Amém? É isso que ele quer de cada um de nós. Existem algumas coisas que eu quero falar agora que é importante falar, que nos impede de desenvolver uma relação de intimidade com o Espírito Santo. Eu já falei da importância, do porquê que o Espírito Santo quer se relacionar conosco. Eu já falei do que ele vai fazer na nossa vida, mas existe alguns impedimentos do Espírito Santo se relacionar conosco, que é importante que saibamos. Lá em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe? Primeiro ponto que nos impede de viver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo é a tolerância ao pecado. É a tolerância ao pecado. E quando eu falo de tolerância ao pecado, eu não estou falando de alguém que peca, de alguém que realmente está vencendo um processo, de alguém que em algumas circunstâncias não conseguiu ainda ser curado 100%, ser liberto 100%, mas de alguém que deliberadamente peca. Essa é a tolerância ao pecado. Alguém que tem uma busca pelo Espírito Santo para transformá-lo, alguém que tem uma busca, sabe, diária para que o Senhor venha fortalecer a que ele vença as tentações. Não é essa pessoa que é tolerante ao pecado. Tolerante ao pecado é aquele que conhece a Jesus, que conhece a sua palavra e ainda assim vive uma vida de iniquidade. Que eu creio que aqui não tem mais ninguém, mas é importante eu falar isso. O Espírito Santo, ele não vai se relacionar com quem vive tolerando o pecado, com quem vive na iniquidade de forma deliberadamente. Sabe, sem temor a Deus. Alguém que mesmo conhecendo a Cristo, continua levando uma vida realmente sem o arrependimento. Quanto mais você tolera o pecado, menos íntimo do Espírito Santo será. Quando pecamos deliberadamente, não nos arrependemos, entristecemos o Espírito Santo. Amém? Outro ponto que o pastor, inclusive, falou na abertura aqui do culto, é a falta de reverência, sabe? Para que o Espírito Santo venha se relacionar conosco, para que nós cresçamos em intimidade profunda com o Espírito Santo, é necessário que haja reverência. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o Espírito Santo, não apaguem o Espírito. A falta de reverência, da reverência, se expressa pela redução da sensibilidade ao que o Senhor está fazendo. Como eu já falei, querido, o Espírito Santo, ele age de forma sutil. O Espírito Santo, ele age, sabe? Tem pessoas que escutam a voz do Espírito Santo aqui no estômago. Tem pessoas que escutam na própria audição. Tem pessoas que escutam a voz do Espírito Santo por um sentimento, por uma sensação de paz. Paz interior, algo que toma conta da gente, que às vezes é até inexplicável. Essa é a forma que o Espírito Santo muitas vezes se comunica conosco. Mas se nós não tivermos essa reverência, nós não vamos escutar. Nós não vamos escutar.
Às vezes o Espírito Santo está clamando dentro de nós para nos direcionar, para nos dar algo. Só que tem um celular que está do lado aqui o tempo todo, mostrando uma notificação e a gente fica, sabe, já acontece comigo também. Essa palavra é para mim. Eu tomo posse dessa palavra, sabe, irmãos? Às vezes é uma conversa paralela, é um minuto, é uma fração de minuto que você se dispersa um pouquinho para conversar com seu colega do lado e o Espírito Santo está falando algo tão poderoso, algo tão maravilhoso e nós perdemos por essa falta de reverência. A dispersão, muitas vezes por qualquer motivo. Se não estivermos sensíveis ao Espírito Santo, ao que Ele está fazendo, não conseguiremos ter intimidade com o Senhor. Um dos maiores meios de manter o Espírito aceso dentro de nós também é através da alegria. Quando nos alegramos no Senhor, atraímos a sua presença. Falei semana passada que você pode estar sentadinho na sua cadeira, você pode estar quietinho no seu lugar, sem levantar as mãos, sem pular, sem rodopiar, ainda assim ser cheio do Espírito Santo. Isso é um fato. Você pode, não tem problema. Mas a indiferença ao que está acontecendo, a indiferença aos louvores, a indiferença ao momento da adoração, nos impede de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe? Deus se alegra quando nós estamos jubilando com Ele. E é exatamente no momento do louvor. Davi falava isso constantemente. Né? O próprio salmista diz, e o Senhor habita em meio aos louvores. Então essa parte nós precisamos nos alegrar. Filipenses 4:4 diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe? Às vezes nós passamos por algumas tribulações, por algumas situações, né, que realmente mexem com o nosso ser, algumas coisas que nos tiram do centro mesmo da nossa razão, toma conta de nós, e nós temos uma tendência a nos entristecer, nos estressar, sabe? E é nesse momento, querido, que o inimigo muitas vezes vem com setas na nossa mente. É nessa hora que o inimigo vai mexer os seus pauzinhos para realmente fazer que nós não tenhamos essa comunhão com o Espírito Santo. Mas sabe, quando nós vivemos em meio à tempestade, quando nós estamos no meio de uma tribulação, se nós pararmos e buscarmos nos alegrar no Espírito, Deus, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim e Ele vai me capacitar para eu viver, passar por essa situação, e eu me alegro na tua presença, Senhor. Senhor, eu me alegro na tua presença, eu canto na tua presença, eu louvo na tua presença, porque eu sei que eu serei cheio do teu amor, eu sei que o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai abrir os meus olhos, vai me revelar a melhor forma de eu sair dessa situação. Então eu te louvo, Senhor, eu glorifico o teu santo nome, Senhor, eu tenho gratidão a ti pela tua presença em mim, e eu creio que o Senhor é um Deus bom, eu creio que o Senhor é Pai, eu creio que o Senhor me ama e o Senhor não vai deixar que eu pereça, amém, queridos? Esse é jubilar, isso é se alegrar na presença do Senhor. Nossa atitude durante momentos de tribulação tem o poder de atrair o Espírito Santo de forma poderosa. É a nossa atitude, aleluias. Outra situação, outro ponto que nos impede de ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, o amor ao mundo. Tiago 4:5 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? A Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Sabe, meus amados, o Espírito Santo de Deus não divide o seu trono com ninguém, nem com nada. O Espírito Santo de Deus não divide o trono, o seu trono. E onde é o trono do Espírito Santo? Em nós. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, é em você o trono do Espírito Santo.
Ele não divide. E o que é o amor do mundo? O amor ao mundo é tudo aquilo que nos afasta dessa comunhão. A ganância, a cobiça, os prazeres que o mundo oferece, que muitas vezes nós nos deleitamos nele, o materialismo. João 15,16 diz assim também, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Sabe? A cobiça da carne são os desejos pecaminosos que a nossa carne busca, nos puxa o tempo todo. Sabe? A cobiça dos olhos é aquilo que nós vemos e desejamos de forma desenfreada. Mesmo coisas lícitas, como eu falei na semana passada. Mesmo coisas lícitas que podem nos afastar dessa comunhão com o Espírito Santo. A cobiça, por exemplo, sabe, Deus quer ou não, irmãos, que sejamos prósperos? Deus quer ou não, irmãos, que nós vivamos uma vida de prosperidade financeira? Sim, é desejo de nós, mas quando isso toma conta do nosso coração a ponto de roubar o Espírito Santo que está nesse trono e colocamos esse desejo desenfreado de enriquecer, aí desagradamos, aí perdemos a intimidade com o Senhor. É preciso amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Aleluias. E a última coisa que nos impede de ter um relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo: culpa e condenação. O sentimento de condenação trabalha no inconsciente para nos impedir de nos achegarmos a Deus. Muitas vezes nem percebemos. Muitas vezes nós não percebemos que os nossos erros do passado vêm à tona o tempo todo, nos dizendo: você não é capaz. Você não é digno de ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E toda vez que queremos buscar essa intimidade, vem a culpa. Toda vez que queremos buscar essa intimidade, vem a condenação. E o inimigo, irmãos, ele usa isso o tempo todo. Ele quer que nós cultivemos esse sentimento para minar nossa intimidade com o Espírito Santo. É por isso que ele quer nos acusar. Lá em Hebreus 8:12, não está no slide, me perdoe, coloquei depois, mas você pode acompanhar aí, diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe, queridos, Deus, Ele nos perdoa os pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos genuinamente, Deus nos perdoa. Então não permita que a acusação do inimigo, não permita que os seus erros do passado, não permita que as suas falhas do passado tire de você o privilégio de se relacionar com o Espírito Santo. Isaías 43:25 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não me lembra mais de seus pecados. O próprio Deus está dizendo que uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós confessamos ao Senhor aquilo que nós fizemos de errado, aquele pecado que nós cometemos, Ele não só vai nos perdoar, mas Ele vai esquecer. E se Deus que é Deus, se Deus que é todo poderoso, se Deus que é o soberano, o altíssimo, não lembra, por que que eu e você temos que carregar essa culpa? Por que que eu e você precisamos viver uma vida de sofrimento por algo que cometi anos atrás? E deixar que isso nos impeça de ter um relacionamento íntimo com Deus. Deixar que isso nos impeça de desfrutar daquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida e através de nós, acima de tudo. Talvez a vitória que você vai ter ao vencer essas acusações vai capacitar você
a se tornar uma pessoa completamente diferente. Por meio de você, toda a sua família será salva. Pessoas do seu trabalho serão salvas. Pessoas na sua faculdade serão salvas. E por saber disso, irmãos, por saber disso, é que o inimigo muitas vezes vai viver lhe acusando, nos acusando de algo que fizemos no passado. E nós não podemos permitir isso, amém? Te peço para ficar de pé nesse momento.